seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso Pode Mulherar. E hoje temos uma grande novidade. Eu sou a Lu. Eu sou a Kátia. E eu sou a Rafa. E a novidade que nós temos para contar para você é que estamos de casa nova. Como você pode perceber, você que já acompanhou os nossos podcasts, estamos no nosso ambiente, na nossa casa, né, meninas? Casa nova, equipamento novo, tudo novo. Só nós não, né, gente? A gente permanece aqui, né? Que bom que a gente permanece aqui. Isso mesmo, um ambiente totalmente preparado para que nós possamos entregar um resultado ainda melhor com os nossos podcasts para vocês que estão nos ouvindo. Então, hoje, oficialmente, iniciamos a nova temporada do Pode Mulherar. Aê, palmas, produção, palmas. Rafa, conta pra gente, quando que tem podcast do Mulherar? Cada 15 dias sai episódio novo aqui no YouTube e também no Spotify. Lembrando que se você não se inscreveu ainda no nosso canal, já se inscreve, ativa o sininho e comenta, por favor, gente, comenta pra gente saber se tá legal, se tá fazendo sentido pra você. E você que tá no Spotify, não esquece de seguir a nossa playlist também, que você vai receber a notificação, né, meninas? Isso aí. Isso mesmo. E olha, a emoção tá grande aqui, viu, gente? Eu sei que as meninas estão com esse mesmo calorzinho no coração que eu estou no momento. Porque estar aqui nesse local que foi tão sonhado, tão desejado, fazendo esse produto, digamos assim, que é um fruto do movimento Mulherar, é uma emoção muito grande. Então, a gente espera de coração que vocês que estão aí assistindo consigam sentir essa energia, esse calorzinho no coração, porque foi feito com muito carinho para vocês. Se hoje estamos aqui gravando, é porque os primeiros episódios foram impublicáveis. É verdade. Então, né? Estamos aqui hoje, né, uma evolução para nós também, não só de estrutura, mas de preparação. Nós já estamos um pouquinho mais preparadas, né? Não tanto, mas um pouquinho mais preparadas para trazer convidadas especiais para vocês que assistem, que acompanham o nosso podcast. Então, é uma evolução e é um processo, né? Nós começamos, como eu falei, com episódios impublicáveis. Estamos aqui hoje. É isso, para lembrar você que nada vem do acaso, né? E nada é fácil, então sempre lembre de não desistir do primeiro passo, porque a gente não gravou uma vez, a gente gravou 3 vezes. Que não publicou, a Lu né, foi Rafa? bem modesta, não foi um episódio, foram 3 episódios que a gente gravou, gente. Então assim, Isso não mesmo. desiste, não desiste. E esse podcast é fruto de algo maior, que é o nosso movimento Mulherar. Kátia, fala um pouquinho pra gente o que é esse movimento Mulherar. E resgatando, né, porque é algo que a gente vai trazer em todos os nossos pods aqui, é um pouquinho do nosso movimento. Para você que está chegando pela primeira vez, conhecer um pouquinho mais e também para reforçar para quem já conhece aí os propósitos, né, do movimento Mulherar, que é a gente unir cada vez mais mulheres para que a gente possa buscar uma cura, possa buscar o autodesenvolvimento, o autoconhecimento, para que a gente possa seguir o que cada uma nasceu para ser, né? A gente fala muito... Se fortalecer, né? Como mulheres. Se fortalecer, a gente trazendo aqui de novo também o nosso slogan do movimento, que é o padrão é ser você, que ele fala muito, né, meninas, do propósito do movimento, que é a gente conseguir unir mulheres para gerar essa confiança de ser o que cada uma nasceu para ser. Né? Esquecendo aí muitas vezes os padrões que a sociedade nos impõe, ou eu querer seguir alguma coisa que outra mulher faz, mas que não cabe para minha vida. Então, seguir o nosso padrão, né? E também, né, muito oportuno falarmos que estamos a poucos dias do evento Mulherar 2024, que é, digamos assim, a consolidação, um momento presencial onde a gente pode se conectar com outras mulheres para repassar tudo isso que a gente traz um pouquinho aqui no Pode Mulherar. Né, Rafa? Fala um pouquinho do evento para nós. Sim, eu sempre falo que eu sou um pouco suspeita para falar do próprio movimento e do evento, mas quem ainda não tem noção de quanto esse movimento transforma a vida, eu convido a seguir o nosso Instagram, @Movimento Mulherar, acompanhar também lá os nossos conteúdos, mas principalmente a participar do evento. Porque o evento ele vem para transformar literalmente a vida das pessoas. Eu já falei isso, sou prova viva disso.
Meu despertar já iniciou várias vezes, mas aquele de verdade, profundo, foi no evento Mulherar 2023. Então, eu aconselho a você a sentir essa energia e viver essa transformação, mas porque você precisa estar pronta e aberta para isso. Então, não perde o evento Mulherar 2024, é dia 3 de março, é daqui a alguns dias. As palestrantes estão incríveis e o tema desse ano é Reflexos da Alma. Por quê? Porque a gente tem que olhar para dentro primeiro para depois florescer. Então, não perde. Os ingressos já estão nos últimos ingressos disponíveis. No link da bio do nosso Instagram tem lá o evento do Simpla. Corre lá, compra e garante. E toda a programação também, né? A gente vai trazer mulheres inspiradas em a gente trabalhar esse tema que a Rafa comentou aqui. Se você, né, tá meio por fora, tá tudo lá no nosso Instagram. Se tiver dúvida também chama a gente, nós estamos aqui para ajudar a esclarecer e a programação tá muito bacana. Mulheres bem especiais, né, Lu? Muito especiais, né? E realmente hoje é um dia de muita emoção para nós, porque além da nova temporada, além da Casa Nova, hoje estamos recebendo uma convidada muito especial que estará conosco no nosso evento. Foi um dos primeiros nomes que pensamos para esse evento de 2024, porque sabemos da entrega dela. Então, esse podcast hoje é muito especial. Sim, estamos nervosas porque é a retomada e porque ela está aqui conosco hoje. Ela é tão especial e o que eu acho muito legal, que a parte do movimento, ele vem transformando vidas e ela também passou por uma transformação muito impactante no outro ano. Então, não teria convidada mais especial para receber na Casa Nova, episódio novo, temporada nova e para falar do nosso evento Mulherar, e ainda mais porque ela sempre fala no Instagram dela, capriche na pergunta. Então, assim, ficou uma pressão em cima de nós, porque a gente vai fazer várias perguntas para ela, a gente teve que caprichar nas perguntas, porque senão ela vai dar chinelada em nós. Será que você já sabe quem é a nossa convidada especial? Bom spoiler, hein? Ela maravilhosa, Gabriela Cover, fundadora do método Seja Líder. É um prazer enorme pra gente receber você aqui na nossa Casa Nova e no primeiro episódio da temporada 2024. Seja bem-vinda! Muito feliz, muito mesmo. Feliz por vocês, por essa nova fase. Que seja muito próspera, que vocês conectem muitas pessoas interessantes nessas cadeiras, com esses microfones, compartilhando seus conhecimentos, suas energias, para que... Eu acredito que é isso, né? O propósito desse lugar. Sim. Vocês estão felizes, mas eu também, porque eu também estreiei o meu podcast aqui. Hoje, inclusive, eu estava gravando o meu segundo episódio e o quanto esse espaço ficou de alto nível. E eu falei para vocês. Então, isso aqui já é sucesso. Inclusive, a gente, eu acho que deve começar Boa! Brindando! Muito sucesso! Muito bom! Gente, toda arreppiada. Eu também. A água na taça representa o merecimento. E olha essas borbulhas aí nessas taças. Olha as bolinhas. Água sem gás, gente. Vou deixar Vou deixar o desafio aqui. Se alguém não souber o que representa, deixa um comentário aqui no YouTube. Eu quero saber. Água sem gás com borbulhas. É isso aí. Pesquisa lá. Então, Gabi, vamos começar as nossas perguntas, mas o que eu quero falar é que não são perguntas, é um bate-papo, onde a gente vai conhecer um pouco mais da Gabi e fazer uma troca, né? Cada uma falar um pouquinho. Mas o objetivo é, sim, conhecer um pouco mais da Gabi e como a Gabi impacta a vida das mulheres. Eu quero começar com uma pergunta que, na verdade, é mais que uma pergunta. É uma pergunta que fala sobre as 3 pessoas mais importantes da sua vida. Uau! Eu falei que eu tinha que ter estudado. Essa pergunta se resume em 3. Quem você foi, quem você é e quem você decide se tornar. Vocês fizeram a tarefa! Que linda pergunta! Amei! Nossa, hoje eu tô vendo que é o meu momento. Eu estou do outro lado, certo? Vocês já estiveram comigo nas minhas imersões e eu vejo que essa pergunta, ela é muito interessante. E quando você me fez ela,
quem são as 3 pessoas mais importantes da sua vida, já me veio uma resposta imediata na minha cabeça. E eu não sabia que você complementaria dessa maneira. A pessoa mais importante da minha vida sempre deve ser eu mesma. Porque eu nunca vou me abandonar. É a única pessoa que nunca vai largar a sua mão na sua trajetória toda de vida. Porque uma das coisas que a gente precisa entender, principalmente com os nossos processos de autoconhecimento, é aprender. Inclusive, eu estava agora no final de semana num evento em BH e o Bulhões falou essa frase que combina muito. As pessoas não são nossas. Nós somos de nós mesmos. E o quanto a gente tem dificuldade de encerrar ciclos, o quanto a gente tem dificuldade de se aproximar de pessoas novas, nas nossas novas fases. E eu falo que quanto mais a gente se transforma, mais a gente encerra ciclos e inicia outros. Vocês mesmas devem ter sentido que algumas mulheres que fizeram parte do primeiro movimento de vocês talvez venham num segundo momento. Mas esse segundo momento já está trazendo mulheres novas, porque vocês já não são mais as mesmas. Eu sinto isso com as minhas imersões, com os meus conteúdos e até mesmo na minha rede social. Muitas pessoas deixam de te acompanhar, mas novas se aproximam. E eu explico. Todo mundo que se conecta a nós, de alguma maneira, está nos trazendo algum aprendizado ou está na mesma vibração. Maravilhoso. Inclusive, já dá para engatar uma segunda pergunta nessa, que é sobre as pessoas que vêm para a nossa vida. Nossa. Você trouxe um aprendizado muito lindo recentemente no teu Instagram e falava sobre isso. Sim. Qual a importância dos nossos relacionamentos, das pessoas que vêm, mesmo aquelas que vêm para nos desafiar, que vêm para nos tirar do sério, como a gente fala, né? Eu digo que hoje essa Gabriela que está sentada aqui falando com vocês é uma Gabriela diferente porque eu aprendi a diferença sobre as pessoas desafiadoras que se aproximam de mim. Eu gosto de dizer que tem uma coisa chamada esforço colaborativo. Pessoas se conectarão a você para mostrar coisas suas. Sempre. Sejam positivas ou sejam a desenvolver. Enquanto a gente achar que aquela situação, aquela circunstância, aquele comportamento, aquela reação está somente relacionada ao outro e olhar só para o outro, eu não consigo me ver. E aí aquela situação vai se repetir. Se repetir, até que eu entenda que também tem coisas minhas que estão atraindo aquilo. Por que eu atraio determinados estilos de clientes? Por que eu atraio determinados estilos de relacionamentos? Por que eu atraio determinados estilos de colaboradores? As pessoas sempre estão vindo para mostrar partes suas. E isso não só pelos desafios que a gente não conseguiria desvendar sozinho. Eu sempre digo, aquela pessoa ela tá ali para mostrar sentimentos, reações minhas, gatilhos meus, gatilhos emocionais, e muitos desses gatilhos, eles são acionados das nossas memórias de infância, porque nós adultos, nós somos ainda crianças eu digo assim, em ambientes de adultos. E um dos ambientes que a gente aciona muitos nossos gatilhos de infância é o ambiente da empresa. Boa. Em que a gente está com pessoas que eu não escolhi essas pessoas. Quem escolhe muitas vezes é o meu líder, é o dono da empresa, então eu tenho que aprender a conviver. E alguns comportamentos dos meus colegas acionam gatilhos meus. E a importância da gente entender que é sobre nós também. Sim. E ao mesmo tempo, você começa a ficar mais, eu digo assim, consciente, presente em relação às pessoas que te trazem principalmente as mensagens de Deus para você. Porque Sim. Gravei meu episódio agora e uma pergunta que sempre me fazem, como Deus fala com você? Uma das formas de Deus falar comigo é através das pessoas. Então, como que a gente vai saber quais são os meus talentos, quais são as minhas habilidades? Como que eu vou saber que eu impacto tanto a vida das pessoas que passam pelas imersões? Vocês têm que me falar isso. Eu acabei de receber um feedback aqui que nem vem de vocês e eu falo, é toda hora Deus falando comigo. Então, pessoas vão te trazer mensagens, vão te trazer oportunidades. E depois que eu comecei a entender disso, toda pessoa desafiadora que se conecta a mim, eu levo pra terapia. Olha, tem algo aqui que eu preciso me trabalhar. Tem algo aqui que eu não tô entendendo. Por que eu tô atraindo essa situação? O que eu tô vibrando? Isso é tão poderoso.
E é sempre, né, Gabi, assim, ou pelo menos a maioria das vezes é sobre a gente, não é sobre o outro, né? Total. E eu acho que isso vem da gente também estar aberto e preparado para um processo de autoconhecimento. Por exemplo, aconteceu alguma coisa, eu senti algo ruim, um sentimento negativo em relação àquela pessoa. E a gente se permitir entender esse sentimento. Pera lá, o que eu tô sentindo? Tô sentindo raiva. Por que eu estou sentindo raiva, né? A questão dos gatilhos que você comentou, né? Que interessante você falar sobre raiva. Porque eu falo nas minhas imersões que é um dos sentimentos que a gente evita sentir. Sim. Raiva. E numa das minhas sessões de terapia, a Laura, que é minha psicóloga, ela falou assim, Gabriela, sinta raiva e fale pra pessoa que você está com raiva dela. Sério? Eu tenho que falar pra pessoa que eu tô com raiva dela? Raiva é um sentimento. Você tem que explicar pra ela por como você está se sentindo, por que você está sentindo isso e o que despertou isso em você. Porque sim, muito das atitudes do outro também são do outro. Mas o outro, ele faz e se comporta, muitas vezes ele não nota. Então ele também precisa ser avisado. E a gente tem essa dificuldade de falar pro outro como ele falha. Lu, você que é bem parecida comigo nesse quesito, Lá vem. como é Lá que vem, é? lá vem. Como é que é falar pro outro que você tá com raiva dele? Não consigo. Agora eu vou perguntar, tem um método pra isso? Seria importante saber, porque É eu também. muito difícil. Vocês não sabem? Não. Toda vez que a gente fala sobre como a gente se sente, o outro não pode... não é que ele não possa. Mas eu sempre falo assim, que a melhor maneira de você falar sobre algo que o outro te desperta é você dizer como você se sente. Então, por exemplo, eu vou chegar aqui, Rafa, hoje eu tô com raiva de você. Por quê? O que eu fiz? Posso te explicar por que eu tô com raiva? Pode? Todo dia que eu chego na empresa, eu peço pra você não bagunçar a minha área de trabalho. E todo dia tem as suas planilhas ali. Ai, aquilo me dá uma raiva. Você tá recebendo isso mal? Não, nenhum momento. E eu tô falando como eu me sinto. Aquilo desperta em mim isso. Boa. E eu tenho certeza que você não faz por mal, Rafa. Não, com certeza não. Eu nem sabia que isso te incomodava. Pois é, só que eu fico com raiva. Entendeu? É que ela falando Mas assim... Parece assim, fácil, eu ainda acho que eu não consigo. Mas não é porque eu sinto raiva que eu preciso falar Com raiva. Essa é a boa. diferença. Boa. Porque no momento que eu... Agora eu até eu gostei disso. Vocês me mandem isso, por favor. Porque assim, quando eu estou sentindo, normalmente não é o melhor momento de eu conversar ou de eu expor. Nada melhor do que uma noite dormida. Isso eu tenho levado muito pra minha vida, principalmente quando o teu negócio está crescendo, quando você tá passando por uma fase nova, quando você vai casar, quando você vai ter filho. A tua emoção, ela fica muito mais aflorada. Então, cuida pra não magoar o outro baseado naquilo que você tá sentindo agora. Dorme uma noite. No dia seguinte você fala. Se eu continuar com raiva da Rafa, amanhã, sexta-feira, aí, Rafa, senta aqui e vamos tomar um café. É saber falar de sentimentos ruins de forma positiva. Você falou isso, quando eu fiz o Seja Líder contigo, tu falou exatamente isso. Não deem feedback no dia que você tá de mau humor. Não espere o final do dia pra falar com o colaborador. Durma, no outro dia venha com a mente limpa e dê o feedback pra ele. Tu é outra pessoa no dia seguinte em relação a esse sentimento. Você consegue falar de outra forma, Total, né? tu já não tá mais com aquilo ativo em Tem você. uma expressão que eu ouvi hoje, vou falar porque aqui a gente gosta de descontrair também, né? Esse bate-papo é pra falar sério, mas Com não é pra dar certeza. risada. Escutei hoje que a gente tava falando sobre uma área médica e o médico falou assim, elimina o primeiro jato. No segundo vai dar boa. Olha aí, cada um leva pra sua área. Claro. É verdade, elimina o primeiro Faz jato. sentido. É verdade, faz todo sentido com ele, inclusive. Agora, eu quero voltar aqui, porque talvez você que esteja assistindo não conhece a Gabriela ainda, né? E eu queria que a Gabi falasse um pouquinho, Gabi, do trabalho que você desenvolve com o Seja Líder, né? Quem é a Gabriela aí com o Seja Líder? De que forma você impacta as mulheres com isso, né? Que a Rafa já falou que fez um método Seja Líder, depois tu não fez nada aí, fica no compromisso, tá? Eu já fiz Já te também. espero lá, agendado. já te espero lá. É isso aí. Mas para que as pessoas entendam, né? Sim. Qual é o trabalho que você realiza com as pessoas? Hoje eu gosto de me apresentar da seguinte maneira. Eu sou uma pessoa em transformação diária,
Hoje, o que eu vou falar para vocês aqui, daqui 2, 3 meses eu já falo totalmente diferente, porque eu digo que eu tenho que sempre me reapresentar, porque eu sempre me reconheço de maneira melhor e com mais potencial, né? E o meu método, ele surgiu porque eu acredito muito nas imersões curtas e práticas. Eu falo que você participar de uma imersão comigo, por exemplo, a imersão de autoconhecimento, já que está muito relacionado ao tema aí que eu vou palestrar para vocês, eu tenho 15 anos de experiência, mais 5 estudando psicologia. Então, são 20 anos estudando comportamento humano. Quando você vai para uma imersão de 10 horas comigo, eu vou pegar tudo desses 20 anos que eu estudei, testei, validei, experimentei, usei comigo mesma e vou transformar numa essência. É como se fosse uma essência de tudo aquilo. E eu compartilho com você. Para você acelerar o seu processo, para eu te dar caminhos, para eu te apresentar portas, para eu te mostrar as caixas bagunçadas que você tem aí dentro e que você precisa resolver, para eu te, de alguma maneira, apresentar quais são os excessos que você carrega na sua bagagem emocional, que você tem que devolver para os donos, que você tem que deixar pelo meio do caminho. E o que é seu ali? O que isso faz parte de você? Então, ele te acelera no seu processo, um conteúdo imersivo. E cada vez que eu me conectava com uma turma nova, seja de liderança, seja de empreendedorismo para mulheres, ou seja de autoconhecimento, eu sentia que as pessoas gostavam disso, da minha maneira de falar, muito reta. Como eu trabalho há muitos anos com comportamento humano, eu digo que eu conheço uma pessoa em 1 minuto de conversa, eu consigo identificar algumas crenças, eu consigo identificar um estilo de liderança. Então, isso cada vez mais foi potencializando, as pessoas foram gostando, foram indicando, e hoje eu falo que ele não é um treinamento. Inclusive, o meu comercial não vende treinamento, é transformação. Por isso que não é qualquer pessoa que passa da porta para dentro do Seja Líder e não é qualquer pessoa que compra o meu conteúdo online, porque ele desconforta. Sim. Ele vai fazer você ver coisas que não tem como desver. Enquanto tu não viu, tu não precisa resolver. Mas depois que você viu, é uma responsabilidade sua. E essa sou eu. E eu falo que eu só ensino aquilo que eu vivo. Eu não vou te ensinar a teoria de livro, eu não vou te ensinar... Eu acho que hoje... Estamos na era dos mentores, então tem muita gente compartilhando conteúdo, muita gente, mas eu falo assim, por trás de um mentor, você precisa olhar os resultados dele. Se o que ele ensina está baseado no estilo de vida dele e nos resultados. Porque sua mente é como se fosse uma folha em branco. E quando você dá na mão de um mentor, de um treinador, de um professor, ele vai fazer os rabiscos dele junto com você. E às vezes apagar aqueles rabiscos dá muito mais trabalho do que você ter mais seleção na hora de entregar a sua folha em branco para alguém. Então hoje eu tenho muito respeito por quem me entrega a sua folha em branco. Eu jamais vou rabiscar algo ali que lá na frente não vai fazer sentido para você. E tão verdade é isso, gente, tão direta, que eu nunca vou esquecer, né, que o episódio que eu vivi contigo no Seja Líder, que me marcou muito, que tu falou assim, viu, deixa ele tá aqui na frente, deixa ele aqui, tipo, não se mete, sabe, numa dinâmica. Eu falei, gente, eu preciso realmente de pessoas diretas na minha vida. Então, quando a gente fala que a Gabriela é direta, gente, é direta mesmo, mas faz muito bem. Então, convido a você a ser é a tal da chinelada com amor, isso. Porque eu acredito, por exemplo... Isso é a minha personalidade também. E as situações não acontecem por acaso, né? Eu, por muito tempo, eu me culpei e me julguei por ser muito direta. Mas isso é o que me diferencia. Isso aí. E eu falo que quem tem uma amiga como eu, quem tem uma parceira de trabalho como eu falo assim, uma das coisas que uma pessoa direta e prática, ela nunca vai conseguir ser falsa com você. Boa. Então aí depende, você quer os tapinhas nas costas e ela não te ajudar a resolver suas pendências, ou você quer uma pessoa que, ó, eu vou colocar o dedinho na tua ferida aqui, mas eu vou vir junto com um remedinho, eu vou te ajudar a você curar, cicatrizar, eu tô junto, mas eu vou ter que te colocar o dedo aqui. É isso aí. Então essa sou eu. E eu acho que vem muito ao encontro do que o movimento Mulherar traz, né, Gabi? Assim, a gente não tentar mudar por achar que do jeito que a gente talvez vai incomodar aquela pessoa, ou a pessoa, tu vai deixar de ter pessoas que gostem mais de você
por causa do teu jeito de ser. E eu acho que é uma redescoberta, né? Sim. Porque quando a gente percebe que ser do jeito que a gente é o que traz, digamos assim, não digo um retorno, mas o que O faz... diferencial, né? Um diferencial. Que faz a gente ser a gente mesmo. Exatamente, e que a vida acho que começa a fluir também quando a Sim. gente reconhece isso, E né? nós somos provas vivas Sim. disso, porque nos juntamos já na sociedade, né? Nós temos 8 anos de sociedade. Mas já trabalhamos juntas antes, né? E por isso nasceu a nossa sociedade. E nós 3 temos perfis diferentes. E por muito tempo, isso pra nós foi um problema, não foi? Foi. Cara, a Kátia é muito boa com planilha, muito boa com números, muito organizada, ela é muito detalhista. Eu pensava, meu Deus, como que eu não enxerguei isso? Meu Deus, por que eu não consigo fazer organizar um negócio desse jeito? E eu me culpava por isso, doía. A Rafa tem uma facilidade enorme, assim, ó, ela desvenda ali as formas de fazer as coisas. Cara, nós temos que perguntar, né? Rafa, como é que faz isso mesmo? Porque se ela aprendeu há 3 anos atrás, ela vai lembrar o passo a passo. Eu não lembro nada. Ela é muito boa em colocar as coisas em prática, em fazer ali e organizar a equipe. E por muito tempo a gente ficou tentando ser a outra. E ao mesmo Eu tempo fiquei- falando da Lu, né, Isso, que ela tá boa, comentando, boa. ela sempre foi muito boa em conexões. Sim. E já E pra mim, porque- que sou outro perfil, é uma Porque coisa o cliente difícil. fecha com ela e não fecha comigo. Tipo, sabe essas exatamente, perguntas? assim, Imagina se vocês 3 fossem Meu Deus, iguais. não, Vocês não. já tinham rompido. Mas tu Com entende certeza. como é como a Nossa. gente se vê? E por muito tempo, Gabi, a gente achou que talvez fosse romper por ser muito Diferente. diferente. Não. Um time tem habilidades Exato. diferentes. Eu lembro que a Kátia dizia pra mim, Lu, me ajuda com uma ideia, porque eu tô há 3 horas aqui e não sai uma ideia. Por que tu não faz isso? Meu Deus. Só que a gente via Nossa, isso como isso é um muito incrível. problema. Sabe que isso faz muito sentido com o que eu tava conversando ontem com uma das minhas melhores amigas. Engraçado que as minhas melhores amigas, elas são o oposto de mim. Elas são fofas, amáveis, sabe? Elas ficam aqui. E eu sou aqui, né? Aí, isso eu acho que é o espelhamento. Porque a gente olha ali pra pessoa e assim, ó, por que nós somos melhores amigas? Por que dá certo? É justamente porque nós não somos iguais. E porque nós respeitamos e admiramos as nossas diferenças. É assim que o amor se constrói. E aí, em vários momentos, no Seja Líder, eu já não tenho mais tanto esse sentimento. Porque com o tempo, meu autoconhecimento e feedback dos alunos, eu sinto que essa é a minha potência. Eu ser como eu sou. Mas a minha vida pessoal, como as minhas amigas são mais fofas e meigas, vários momentos eu saio me questionando. Gabriela, você precisa mudar. Gabriela, você é errada. Quem disse que eu sou errada? Quem disse que ele é o certo? Eu funciono melhor assim. A minha vida toda eu fui mentora. Como que eu não vou ter energia de mentora? Eu não tenho como separar a minha vida, desligar e chegar ali na minha vida pessoal e não tenho. Então acredito que com a nossa maturidade emocional e autoconhecimento, a gente começa assim a olhar para os nossos pontos como potência e querer parar de agradar os outros. Esse E é um ser ponto, eu igual acho aos muito- outros, Nossa, né? a gente quer a Sim. todo momento agradar, ser agradável. E não é que você é desagradável, tu só é diferente. Exatamente. E eu acho que isso é o que pega, às vezes, muitas mulheres e coloca elas pra baixo. Sim. E Boa. colocou Olhar pro nós lado. pra baixo Colocou. por muito tempo. Quando a gente entendeu que as 3, graças a Deus, têm perfis diferentes e que pode cada uma ir Sim. pra uma área, a gente, meu Deus, como é que a gente não viu isso antes? E a gente né? passou a se respeitar muito Exato. mais e entender. Olha, esse processo mudou nossa vida. Mudou a nossa E é vida. tão engraçado, porque assim, esse dia a gente recebeu uma prospect aqui na agência e a pessoa falou assim: quanto tempo você tem de sociedade? Daí a Lu falou: vamos fazer 8 anos. 8 anos e ainda estão juntas? É verdade. Daí a gente falou: sim, é porque a gente entendeu os nossos perfis, Exato. né? E estamos juntos até hoje, porque a sociedade, inclusive, fala que sociedade não dá certo. A sociedade fala que sociedade não dá certo, né? Mas ela dá certo, se tu entender o perfil do outro, né? E aproveitar o lado bom disso. Isso. Então, hoje, quando eu preciso criar uma planilha nova, eu não fico sofrendo 4 horas. Eu colo na Kátia. Claro, delega pra quem sabe. Quando eu preciso explicar para um cliente como é que configura uma conta do Facebook, eu não fico mais perdendo os meus cabelos delega pra quem sabe. Isso aí. mando pra Rafa, Com entende? certeza. Só que isso muda o jogo. Muda. Muda o jogo
profissional, mas muda principalmente o jogo pessoal, né? Mas sabe o que eu acredito que a gente desenvolve também quando a gente chega nesse nível? A gente desenvolve talvez que a gente pode falhar, Isso. entende? Porque se eu não sou tão boa nisso, significa que eu posso falhar nisso. Se eu não sou tão boa naquele aspecto, significa que eu posso falhar naquilo. E eu acredito que um relacionamento maduro, seja na empresa ou seja na vida, ele permite que o outro falhe e você também se permite falhar. Uhum. Porque eu acho que a busca pelo perfeccionismo é o que nos afasta do merecimento. Boa. Eu sempre falo, como que a gente eleva os nossos padrões de merecimento, como que a gente tem uma vida com maior merecimento? É a partir do momento que a gente abandona o tal do perfeccionismo. Eu tenho que acertar sempre, eu tenho que estar pronta, eu tenho que estar preparada, eu tenho que estar perfeita, o meu corpo tem que estar legal, o meu cabelo tem que estar legal, a minha inteligência, tudo. Tudo. Você já pensou, e isso eu li uma vez num conteúdo de uma terapeuta, que ela falou assim, você já pensou que o teu defeito, ele também faz parte do alicerce da sua casa, e que se você tirar ele, a sua casa vai... Entende? Porque os nossos pontos a desenvolver também nos sustentam. Também, Maravilhoso. com certeza. Maravilhosa. Agora, às vezes, é difícil eu falar por mim, né? É difícil achar, porque eu sou... E eu acho que eu já melhorei, gurias. Vocês podem falar melhor, né? Se eu melhorei as coisas. muito! Deus. Tá pedindo feedback. Melhorou no quê? Porque eu sempre fui muito detalhista, muito... E às vezes eu deixava de tirar projetos do papel, porque eles não estavam ainda no ponto que tinham que estar. E eu acho que desde que a gente fez esse processo, Sim. eu venho trabalhando muito isso. Você me dizia muito mais não no início. Viu? Olha só. É São verdade. medos de falhar. O medo de falhar. E também Teve uma época, antes da gente fazer esse processo, que eu tenho uma mania de... A minha mente voa, assim, sabe? Eu vou indo e meninas, pensei em fazer isso, sabe? Eu trazia ideias e a Kátia sempre foi do mais real, sabe? Então, teve uma época na que eu verdade, pensava... também Não arriscar. mais isso. conservadora, Isso. mais cautelosa, né? Não Isso. correr muitos riscos, vamos nos caminhos seguros. E eu pensava assim, eu acho que eu tenho que parar de trazer ideias. Nossa. Porque eu sou o problema, entende? Como o ambiente, Aham. ele tem o poder. Muito. Se você não sabe quem você é, Isso. se você não sabe a sua essência, se você não sabe, ele tem um poder de fazer com que você desconfie de você. Sim, porque eu pensei, eu tenho que parar de trazer ideias, porque eu viajo demais e as meninas têm razão, mas é muito arriscado e não dá. E aí, depois que a gente começou a se entender, eu comecei a entender que esse era o meu papel, porque o meu perfil é assim. Maravilhoso. E que as meninas também começaram a confiar mais Você nas minhas entendeu? viagens, sabe? Peraí. E o que é legal, elas também me colocam no chão às vezes. Porque sim, às vezes, né? Às vezes a gente voa demais. Então as meninas estão ali, tá, vamos lá, vamos organizar. Mas não, a gente não diz mais não, a gente avalia juntas, sabe? E isso foi depois que a gente se reconheceu, na verdade, né? Mas provavelmente vocês têm conversado mais também. Muito. Porque Sim. como que você vai entender que talvez ela se sente errada às vezes, que ela não quer dar tanta ideia? Precisou de conversa. Uhum. E como vocês estão há 8 anos juntas, um relacionamento de 8 anos, se ele não amadurece, vocês rompem. Sim. Então isso é um sinônimo de que vocês amadurecem juntas. Ou exemplo, a Rafa e a Lu entram num processo de crescimento e evolução e você não. A chance de você sair da sociedade é grande. Então, isso significa que vocês três estão na mesma frequência, estão com os mesmos objetivos, mesmo sendo diferentes. Isso. Mas os objetivos são iguais. São. E os nossos valores. A gente Valores. fala que isso conta também muito, né? conta muito, os nossos valores. Então, jamais a gente vai tomar uma decisão e a outra, assim, baseada em valores, Sim. que a outra vai dizer, não, isso tá fora dos nossos valores, porque esses são iguais, Sim. né? Senão vocês nem estariam juntas há 8 anos. Exatamente, exatamente. Por isso, e como é importante, né, quem tem em sociedade fazer esse processo que a gente fez, né? Foi aí que a gente virou o jogo, virou a chave. Como a Gabi falou, é o amadurecimento, porque muitas vezes quando a gente precisa falar alguma pra outra, a gente fala assim, já passamos da fase Isso. de não falar. Ótimo. Já passamos, a gente sempre fala. Eu vou Isso, falar porque já vocês chegaram passamos no da estágio fase. da maturidade. Eu ouvi essa semana da Kelly, que é minha head. Eu falei assim, Kelly, eu não deveria ter te mandado isso por mensagem. Eu deveria ter esperado hoje, nós com a câmera ligada. Ela falou assim, Gabi, a gente já passou dessa fase. Maravilhosa.
Eu falei assim, é isso. Porque eu também, às vezes, preciso saber, né? Tá? Eu falei assim, a gente já passou dessa fase. É isso aí. Mas para as pessoas que estão nos ouvindo, né? Não é um processo fácil. Não, Fala pela não. gente. Construído. É construído. Construído. Gabi, e assim, alguma dica para essa pessoa que ainda não tá nesse processo, ainda tem muita dificuldade, que é sofrido, é doído. Até digo por mim, quando tu deu o feedback pra Rafa antes, pareceu muito simples, mas não é uma construção. O que essa pessoa pode fazer para dar uma acelerada nesse processo dentro dela? A primeira coisa é não se comparar com a velocidade e o tempo do outro. Porque só o fato de você perceber que tem algo em você que está te desconfortando e que você quer melhorar, que você quer evoluir, já é uma decisão que você toma. Só que às vezes aquela pessoa diz, ai, mas é tão difícil, mas eu vejo as pessoas ali, para elas já tá tão fácil. Por exemplo, você viu eu dando feedback. Há quanto tempo eu dou feedback? Hoje eu sou treinadora de feedback. Se eu não fizesse isso daqui de maneira leve, né? Eu faço isso todo dia. Eu vejo por mim, tá? Principalmente no meu processo de autoconhecimento. Quanto menos eu tento olhar para o lado e quanto menos eu tento olhar para o relógio, porque eu sou uma pessoa que eu quero aqui, ó. As coisas que dependem de mim, é uma ideia na empresa, tudo que depende de mim, amanhã eu já tô fazendo. Esse é o meu estilo. Mas você entende que um processo de transformação, principalmente transformação interna, ele não acontece do dia pra noite? E aí é muito engraçado, porque um dia eu cheguei numa das minhas sessões de terapia, foi final desse ano aqui. E eu tô há 2 anos em terapia sistêmica, toda semana. E aí eu cheguei pra minha terapeuta e falei assim, não adianta investir em autoconhecimento. Não adianta. Não muda nada. E cheguei bem inconformada. Você falou assim, não adianta. Fico aí investindo, quanto mais consciente eu fico, mais problemas eu gero, porque se eu não soubesse de determinadas coisas, talvez a minha vida estaria mais fácil. E eu cheguei assim, ó, irada na terapia, sabe? Aqueles dias históricos. E chorando, porque não adianta olhar, eu nem queria ter visto essas coisas, né? Eu saio da terapia, eu abro meu celular e gravo conteúdo. Gente, investir em autoconhecimento é o único caminho. Aí tu cai na real. Sabe por quê? É igual clareamento de dente. Você não consegue notar o antes e depois se você não tirar uma foto. Boa. Porque você tá no processo. E Muito aí, depois eu chorar, eu dizer que não adiantava, eu falei assim, Laura, me fala o que eu melhorei? Por que eu ainda tô com esses resultados? Ela falou assim, primeiro que na vida nem tudo é resultado. Uau! Porque eu adoro a palavra resultado, né? Ela falou assim, tem coisas na vida que não é resultado. Aí eu, tá. Daí tu já vai fazendo assim na cadeira. Na cadeira, né? Aí tu já vai... Tá, eu já entendi, eu acho que eu me retiro. E aí ela foi me mostrando como eu cheguei e como eu estava. Aí eu falei assim, muito obrigada, porque eu não consigo me ver, porque eu fico olhando o tempo. A gente quer velocidade. E se eu falo isso nas minhas imersões, às vezes eu tenho que viver algumas coisas para eu treinar sentindo, sabe? Porque eu sei que vai ser difícil quando tu começar. Hoje eu vou para as minhas sessões, eu falo assim, elas estão com uma velocidade assim, ó, quando eu entro numa sessão de terapia. Porque eu não tenho mais medo do que tem aqui dentro. Mas quando eu comecei, eu ia assim, ó. Eu tenho muito medo do que eu vou descobrir, do que eu vou saber, do que eu vou ter que resolver. Medo de falar o que eu ia sinto. com medo. Eu nem sentia. Eu passei 1 ano e eu não chorei em terapia. Foi depois de 1 ano que eu comecei a chorar. E eu não sabia que isso não era normal. Até que um dia eu recebi um feedback. Parabéns, você está chorando. Eu falei assim, mas por que? É pra chorar nas sessões? Aqui todo mundo chora. Entende? Tanto era o meu olhar, assim, que eu tinha. Então, eu acho que, assim, eu não julgo ninguém e eu consigo me colocar no seu lugar. Porque hoje tá mais leve, porque eu sei que o que eu tenho que ver sobre mim, eu vou estar pronta. Inclusive, eu falo uma frase nas minhas imersões. Você só ouve o que está pronto para ouvir e só recebe o que está pronto para receber. Então, às vezes a gente busca um processo de autoconhecimento para chegar no ponto B. Eu tô pronta já para dar conta do ponto B? Mas eu tô focada lá, tô mirada lá. Eu quero ponto B, quero ponto B, quero ponto B. E se eu te disser que tu vai ter que passar 2 anos aqui, ó, até tu chegar no ponto B? Tu ainda quer o ponto B? Se você souber disso, provavelmente tu não vai querer. Por quê? A gente tem pressa.
E autoconhecimento é assim. Então, hoje eu chego numa sessão, eu vou muito mais leve, porque eu sei que eu vou dar conta. E se eu vou descobrir algo sobre mim ali naquele momento, é porque eu estou pronta para saber aquilo sobre mim. Eu posso receber aquilo. E é tão fantástico você ser a pessoa que mais se conhece, porque aí você não vai sentar na frente de alguém e vai deixar que ela te traduza, porque você sabe quem é você. E tu não vai mais acreditar no que ela também fala, com né? certeza, Uhum. com certeza. Porque vão falar muito sobre você, vão tentar dizer como você é. Mas quando você se conhece, você vai receber aquilo, vai tentar imaginar por que ela tá vendo essa versão minha, o que é dela, o que é meu, e se aquilo eu filtro ou eu pego pra mim. E ter esse poder de decisão muda tudo. Que legal. Fica a dica aí, né, gente? Olha só, spoiler do Aula que... gratuita aí, né? Isso, e do que vem aí no Mulherada. evento Mulherada 2024, né? Mulheres que estarão conosco, levem seus lencinhos. O chinelo não precisa levar, mas o lenço... Não, deixa que eu levo. E aproveitando, nós vamos pedir um spoiler Isso. do que as mulheres podem esperar da presença da Gabi no Mulherar. Elas podem esperar, uma certeza eu dou. Elas não sairão as mesmas. E elas sairão com um olhar para o seu merecimento muito mais elevado. Por quê? A gente só se conecta com o extraordinário tendo a oportunidade de sentir e viver o extraordinário. Boa. E muitas vezes a gente está numa vida ruim e estão nos ensinando a ir para uma vida boa. Mas eu vou te ensinar a sair da vida boa e ir para uma vida extraordinária. Uau! Nossa, Uau, gente. gente, ó, não comprou o ingresso, compra logo, que vai acabar. E acho que a gente pode falar um pouquinho do merecimento, né? Pode, Amo. inclusive porque a Gabi fala muito Muito. disso. Muito, muito. E eu acho que eu sou uma pessoa que preciso exercitar meu Nós merecimento. nós né? precisamos. Né? Reconheço e eu Sério? acredito. Aham, Então me façam perguntas. vamos lá. Primeira coisa, Ah. como que. Porque, eu já identifiquei que eu preciso melhorar o meu merecimento. Mas como que a mulher identifica que ela Boa. precisa melhorar o seu merecimento? Porque às vezes a pessoa acha, não, eu já tenho uma vida boa. Sabe a história do fone de ouvido? Eu já escuto Sim. bem no meu fone de ouvido. Pra que eu preciso de um fone melhor? Eu acredito que ela só vai se dar conta quando ela se colocar em ambientes que tem pessoas que já acessam coisas melhores do que ela. Porque aí ela vai ver novas histórias e ela vai ver novos exemplos. E eu falo que a primeira atitude que você tem que ter para elevar os seus padrões de merecimento é se colocar em experiências melhores daquelas que você vive hoje. Porque exemplo, como que eu sei o que é um relacionamento saudável? Vivendo um. Perfeito. Mas se eu nunca vivi um, como que eu reconheço que eu estou ou não em um? Isso é difícil. Muito. Porque quais são os seus padrões de referência? Até porque o que o outro posta, o outro te mostra, é só um lado também, né? Eu sempre falo, vamos começar a imaginar nossa vida sem rede social? Esquecer um pouco esse comparativo da rede social do que você vê e tenta imaginar você uma semana sem rede social, vendo os relacionamentos num restaurante, como um casal se comporta, como se trata, no supermercado, quando você vai na igreja, no seu ambiente de trabalho, vendo a vida das pessoas realmente. Não só casais, mas a vida das famílias no parque. Tenta ser um observador de comportamento. Aí você tira as suas conclusões. Tenta conversar com as pessoas, tenta estar num ambiente com elas e ver como elas se tratam. Aqui está a vida real. Na rede social, todos nós temos um personagem. Eu tenho o meu, você tem o seu, todos nós temos. Ou você acha mesmo que eu vou expor as minhas vulnerabilidades, os meus momentos de raiva? Quando eu postar ali, vai ser estratégico. Claro. Todo mundo é assim. Então, por que a gente usa aquilo como referência? E até porque eu gosto de falar, né? Se quer fazer amigos, não é o lugar da rede social. A rede social é pra fazer negócio, né? Ah, boa. E não pra fazer amigos, né? Então, apesar de ser redes sociais, né? Vai fazer amigos no offline, que no online ele tem que render. E Gabi, a falta desse exercício do merecimento não é um tipo de autossabotagem que a gente faz sem perceber? Tem um conjunto de fatores que fazem com que você não tenha os seus padrões de merecimento elevados.
Então, é por isso que você tem que fazer um mergulho no seu inconsciente para você entender suas crenças, padrões familiares, sua ambiência, o que você acredita, com quem você convive. Então, eu falo assim, eu vou te citar um exemplo. Quando eu era criança, os meus pais tinham uma condição de vida padrão, assim, meus pais nunca foram ricos, nunca tiveram dinheiro sobrando. Mas olha o que eu ouço desde criança, e a minha mãe repete essa história várias vezes quando a gente tá almoçando, quando a gente tá juntas. Eu e seu pai, quando você era criança, a gente te dava tudo do bom e do melhor, dentro das condições deles. Mas ela repete isso pra mim com frequência. Por que hoje eu gosto de coisa boa? E eu não me culpo. Porque a maioria das pessoas cresceu ouvindo ao contrário. Não temos dinheiro, isso aqui não pode, isso é caro. Você tem que escolher. Usa as roupas da sua prima, porque a gente não tem dinheiro para comprar. Não tem isso, não é possível, e é brigas por dinheiro dentro de casa. Quando você cresce e você começa a ser o filho que tem um destaque, que tem resultados diferentes de todos os seus membros familiares, você começa a se sentir culpado por estar vivendo aquilo. Mas lembre-se, seus pais, eles não sentem vontade, às vezes, de estar fazendo as viagens que você faz, porque eles nunca fizeram. E é aquilo que eu te falo, como que eu vou sentir falta de algo que eu nunca vivi? E eu vejo muito no perfil dos meus alunos, assim, quando eles vêm até mim, que esse é o grande dilema. Como eu reconhecer, como eu saber, como eu transformar? Então, a ambiência tem um grande poder, nossas crenças familiares, o que a gente acredita e qual é a história que eu quero ter. Vou citar mais um exemplo. Uma aluna minha do conteúdo online, o merecimento, eu digo que é um tema que as pessoas estão gostando muito de me ouvir falar. Eu contei essa história e ela tomou consciência. Ela falou assim, nossa, eu tenho um filhinho de 6 anos e toda vez que eu saio com ele, às vezes eu falo, mamãe não tem dinheiro. Mamãe não tem dinheiro. Mas ela falou porque falaram pra ela também, no passado. E aí ela me mandou um áudio, ela falou assim, Gabi, eu fui fazer uma viagem pra praia, eu sentei com meu filho e com meu marido num restaurante que a gente achava que a gente nunca chegaria naquele restaurante, mas a gente tem condições financeiras. A gente pediu o melhor camarão, eu chamei o meu filho perto de mim e eu falei assim, meu filho, esse é o melhor camarão e você merece. Eu comecei a mudar meu discurso com o meu filho, porque eu tomei consciência. Eu quero que o meu filho, ele cresça sabendo que ele merece coisa boa. Entende? É trazer para consciência o que inconscientemente você repete. E que assim, como não basta você falar, eu quero, eu mereço. Tu tá tendo comportamentos, tu tá se colocando nesses lugares. E eu falo, eventos como os que vocês estão realizando, eu falo que são lugares que eu digo, de frequência alta. De frequência de transformação. Então, por isso que eu falo, quem cai ali dentro daquele ambiente, impossível não sair transformado, porque é a frequência do lugar. A gente está se aproximando de carnaval agora. Qual que é a frequência dos ambientes de carnaval? Eu brinco porque eu não estou mais bebendo, gosto de beber um vinho e é sempre minha água na taça. E eu fui viajar agora, eu estava numa cidade, a gente foi num barzinho conhecer, eu bebi água. No dia seguinte eu estava de ressaca. Olha. Energia. O ambiente. Só que a maioria das pessoas está inconsciente e acorda lesada no dia seguinte. Ai, não, só hoje eu acordei um pouco mais cansada. Eu sei do quê? Era um ambiente que eu fiquei 3 horas. Num ambiente que não combina comigo. Num ambiente que não faz mais parte das minhas escolhas. Mesmo bebendo água, eu estava na energia, na frequência daquele ambiente. Por isso que você que vai para o Mulherar, você pode estar indo só para ir lá fazer a foto, para se divertir, para passar um domingo diferente. Pois saiba que você vai sair contaminada por essa energia. Então você vai sair querendo transformação, você vai sair desconfortada, você vai sair querendo mais. Como é legal ouvir essa tua fala, Gabi, porque a gente fala muito em quebrar padrões no Mulherar, né? Só que é tão profunda essa frase que muitas pessoas, e eu também não tinha consciência. O que é quebrar padrões, né? Quando a gente vai pra parte familiar, a gente percebe que a gente vai honrar o pai e a mãe fazendo diferente, né? Sim. Você fala muito sobre isso sem também, né? Sem precisar carregar eles, né? Sem Porque precisar. a gente, às vezes, que nem você falou, quero levar meus pais pra uma viagem. Eles não querem ir. Vai você. E tá tudo bem, eles né? querem te Eles ver ficam feliz. felizes Vai em você, ver você indo, viver né? novas experiências. Porque se você quiser ir pra vida sempre trazendo as pessoas, vai ficar mais difícil. E uma frase, como eu faço terapia sistêmica, né? Tô sempre ali como aprendiz.
É uma frase que é sempre repetida para mim e que eu procuro sempre repetir para minha mãe e para o meu pai, seja nas minhas orações. Eu tenho permissão para fazer escolhas diferentes. Eles estão me abençoando para as escolhas diferentes. Eles tomaram as decisões deles baseadas nos conhecimentos que eles tinham. Então sempre tem um filho, que eu digo assim, que ele vai vir para curar o sistema, que era aquele que a família toda estava esperando por aquele filho, porque ele vai trazer a consciência. Então hoje eu tenho uma família totalmente diferente. Eles foram fazer terapia, Não, eu fiz. E através dos meus processos, da maneira como eu olho para eles, tudo se transforma. Que é deixar de olhar para os nossos pais com um olhar crítico, julgador, de mágoas. Sim, eu falo assim, que eu olhei para muitas memórias minhas que eu nem sabia que eu tinha. E aí, em algumas situações, a gente vai... você tem que chegar e você tem que conversar com os seus pais e perdoá-los. Se eu chegar hoje na frente do meu pai e da minha mãe e dizer, eu perdoo vocês, eles vão olhar, perdoa do quê? Porque eles fizeram o melhor deles, dentro das condições que eles tinham. Eles falham sem saber. Então, esse processo é meu, comigo, no meu olhar em relação a eles. Perfeito. Perfeito. E ainda falando ainda um pouquinho do merecimento, né, Gabi? Assim, a gente, o que você comentou, a gente cresce ouvindo muitas coisas, a gente internaliza. Eu vou dar um exemplo assim. A gente, às vezes, vê a palavra ambição como uma palavra ruim, né? Sério? Ele é ambicioso. Não é Ou é ruim, rico e é ruim, uma pessoa ruim, né? Nas novelas nos ensinaram muito isso. Nossa, é que o verdade. rico era É vilão. isso aí. E eram boas as novelas. Quando a gente era... Era o que a gente eram assistia, né? boas as novelas. A da Carminha, né? Sim. Eu adorei isso, porque você trazer essa palavra ambição, porque eu reservo uns 30 minutos nas minhas imersões para trabalhar o conceito ambição. Hoje eu vou reservar 1 minuto. No final da palavra ambição, tem a palavra ação. Pessoas ambiciosas, elas são movidas para a ação. Essa ambição que é um pouco confundida em nós, ela é ganância. Não tem nada a ver com ambição. Então, essa é uma das perguntas que eu faço para quem se conecta comigo. Quem aqui é ambicioso? Sobe no palco. Uma turma de 40, 8 sobem. Por quê? Muitos têm uma crença que a ambição é ruim. E aí lá vou eu. Retrabalhar essas memórias, essas crenças, ressignificar a palavra ambição e falar que as pessoas de sucesso, nós aqui, todas nós somos ambiciosas, porque senão a gente não estaria onde estamos. E ambição é meu combustível. O dia que eu perder a ambição, eu perco a ação de vida. Então, isso inclusive, é um dos valores do Seja Líder. Ambição. Que legal. E outra correlação que eu queria que tu falasse um pouquinho, Gabi, aí também, talvez um pouco mais aí para as empresárias e empresários, também tem outra questão muito aliada quando a gente fala no preço dos nossos produtos, no preço dos nossos serviços, né? Adorei. E quantas vezes a gente acaba querendo também botar preço no serviço dos outros e no produto dos outros, Adorei. né? Aprendi algo bem legal esse final de semana. Quando você achar algo caro, não fale que você não pode pagar. Vai dar um jeito de se transformar numa pessoa que vai achar esse produto barato. Entende? Porque não é sobre o caro do outro, é você que ainda não está no nível de adquirir aquilo. E eu falo assim, mentalidade de escassez, tá? Já que a gente tá falando de merecimento. Você pede desconto em tudo, você acha tudo caro, você coloca preço no trabalho do outro. Eu falo assim, até teve uma situação há um tempo atrás de um cliente nosso, ele viu o valor de um treinamento e ele falou assim, eu pago X. É claro que a gente printou, colocou no grupo e demos risada, né? Porque ninguém vai colocar preço no meu trabalho. Eu não coloco preço no trabalho de ninguém. Então, isso está muito relacionado, sim, com as nossas crenças e os nossos padrões e nossa ambiência. Um ambiente que ele fala de merecimento, prosperidade, que ele já entende o valor. E eu falo, quanto mais você elevar o valor do seu produto, você se conecta com outro estilo de cliente. No Seja Líder, em 2 anos, eu saí de valor X lá para muito mais. Por quê? Eu sou outra treinadora, eu invisto nos melhores treinamentos para mim, eu tô sempre me qualificando, tô sempre estudando, tô sempre com os melhores materiais para os meus alunos, assim como vocês criaram uma estrutura aqui de alto nível, vocês nem devem ter o mesmo valor de mercado, porque vocês estão entregando mais, a qualidade das câmeras, a qualidade dos microfones, tudo isso, só que vocês não precisam ficar justificando para o cliente isso. A partir do momento em que você ficar justificando, tu já tá errada.
eu sei do nível da entrega total que eu realizo no Seja Líder. E eu sei quanto vale. Aí, quando eu aumento o valor dos meus produtos, o meu comercial já sabe que não vai ter objeção. A gente elimina alguns e atrai outros, porque é um outro cliente que se conecta a nós. E eu falo, quanto mais eu elevo o valor do meu produto, mais de alto nível ficam as minhas turmas. E o que é legal comentar também, né, Gabi, que isso é um processo também, né? Sim. E tem que aguentar o processo. Tem que aguentar o processo, tem estava- que se preparar. Boa. Eu estava processo. lembrando... Não é só cobrar mais. Não é só aguentar. Não. Você está também sendo, no meu caso, uma treinadora de alto nível? Com certeza. Porque se eu ficasse aqui sempre na mesma, só aumentando o valor do meu produto, não adianta. Tudo tá convergindo, tudo tá combinando. Boa. Por isso que eu tava lembrando, enquanto eu tava ouvindo a Gabi, aqui, nossa, o medo, quando a gente abriu Sim. a Pulsar, o Sim. medo que a gente tinha de passar um orçamento Uhum. para as pessoas. E a gente... Que elas não iam querer. não iam Isso. querer, iam achar, cara, não É vai porque ficar muito nem caro. vocês sabiam o que vocês entregavam Uhum. ainda. Mas quando vocês sabem o que vocês entregam, e isso é o tempo. É o Hoje eu processo, sei né? o que eu entrego. E hoje eu sei também porque que algumas pessoas ainda não decidiram estar comigo. Não é o momento delas. Tudo tem um momento. Tem aluno que fica me namorando 1 ano, 2, até ele chegar no momento dele. E é isso. E principalmente, posicionamento, né? Eu ia falar posicionamento, você entender onde você quer chegar, você entender o processo e você entender que tá tudo bem algumas pessoas não chegarem. E você não quer todo mundo. Exato. Quando a gente começa um negócio, a gente quer todo mundo. Eu também Sim. já fui essa pessoa. Sim. Vem, turma lotada, turma lotada, turma lotada. Depois você começa a entender. Opa, tem gente aqui que eu não quero treinar. Tem estilos aqui que eu não quero treinar. Aí você começa a olhar pro seu negócio. E se posicionar, se reposicionar, estudar, se lapidar. E, gente, novamente, frequência energética. Uhum. Nunca faltarão clientes para você. Isso eu tenho muito na minha cabeça. Não existe escassez de cliente na minha cabeça. Não existe. Pode abrir 10 escolas de treinamento aqui na região. Não existe. O meu é meu. Ele vem até mim. Não existe. Sobre Nossa. isso de frequência, a gente teve outro dia, semana, não faz muitas semanas, a gente estava conversando sobre uma situação onde eu passei 2 valores para 2 empresas diferentes e uma retornou pedindo para fazer, eu pago tanto, igual você falou, Colocando preço. E a gente falou não, né? Quando a gente disse não, o que aconteceu nos próximos 5 minutos? Eu lembro porque tu me falou isso, né? A outra empresa fechou. Com o valor real. E aí a Kátia olhou pra mim, viu como a gente tem que liberar às vezes alguma coisa pra que o resto venha, né? Legal. E isso a gente só consegue com autoconfiança, Aham. Sim. sabendo da nossa Aham. entrega. E tu sabe o que nós hoje, o nosso time, a gente fala quando um cliente não fecha? Não é nosso cliente. Não é era nosso. pra ser. Não é nosso. Lá, ele pode fechar hoje, mas lá na frente ele não é nosso melhor cliente. Os nossos maiores problemas com clientes na Forçar. agência foi Aham. isso, né? Foi por isso, porque a gente, né, Forçou aceitou. uma- E às vezes forçou, Forçou, cedeu, cedeu. sabe? Não, a Aham. gente vai ceder. Não vai. Hoje Sabe não quando dá. na tua vida tu tá tão bem com você? Como que você seleciona quem se aproxima de você? Tu tá tão bem com você, tu tá em paz com você, que você fica muito mais seletivo. Agora, pega uma fase carente. Nossa. Sim. Atrai cada coisa. Tem cada coisa que se aproxima e às vezes você confunde a quantidade de oportunidades. Perfeito. Você acha que vai vir cliente, toda hora tá caindo lead ali. Mas é o cliente que eu quero? Sim. Hoje, eu tenho tanto respeito pelo meu aluno que eu penso nele numa turma. E eu quero que ele veja alguém tão interessante quanto ele do lado, sabe? Que desconforte ele. Tanto que o feedback hoje, no final das imersões, eles nem lembram de me elogiar. Porque eles ficam se elogiando. Eu falei assim, era isso que eu queria. Aí você vai me dizer, mas eu escolho o meu cliente? Eu fecho venda? Não, eu atraio. Porque eu sou essa pessoa, eu tenho muito claro do cliente, eu tenho muita clareza do cliente que eu quero até mim. Então, por exemplo, espiritualidade. Tu vai entrar na minha sala hoje, numa imersão de autoconhecimento, vai ter playlist gospel. Eu sei que tem muita gente que tem resistência e nem vai entrar. E tem outros que vão chegar ali e eu sou uma pessoa comum falando sobre Deus de uma maneira ali mais, eu digo assim,
ela não tá direta, porque eu não fico falando versículo bíblico, né? No meu objetivo não é esse. É falar do meu processo com Deus, eu coloco uma musiquinha, eu indico uma playlist, eu crio uma energia, eu peço assim, gente, vocês gostam da energia aqui desse ambiente? Todo mundo, nossa, essa energia é incrível, de paz. É isso que eu preciso. Ela Gabi. já sai. E acho que vocês viveram isso, Sim, né? sim, maravilhoso. Vivemos assim, ó, e eu faz o que acho que 2 ou 3 anos que eu fiz a imersão. Sim. Nossa, tudo isso. Faz, né? 2 anos no mínimo Foi a já. primeira do Mulheres Foi, Empreendedoras, foi. então faz 2 anos. E eu lembro muito disso, e eu queria saber, porque assim, de lá pra cá, eu acompanho o teu trabalho, e eu também vejo a Gabi diferente. Sim, total. Principalmente na espiritualidade. Total. Como foi o teu processo com a espiritualidade? Foi através da dor. Normalmente, né? Normalmente. Eu falo que a gente sempre vai ter uma área mais delicada na nossa vida. Sempre. E a minha área é a do relacionamento. Foi isso que me levou aos meus processos de autoconhecimento. E se eu não tivesse espiritualidade, eu não ia suportar o meu processo. Porque eu ficava questionando o porquê dos meus resultados, que não são resultados, né? E aí, esses dias eu tava ali na minha autoavaliação comigo mesma, eu falei assim, a gente tem tantas áreas para ter a dor, que é saúde, financeira, família, e sabe a que eu considero a mais fácil ainda de resolver? É de relacionamento. Eu falei assim, Deus foi tão generoso comigo que ele me deu uma área aqui que ela não é uma área que impacta a minha vida. Imagina quantas situações que eu vejo os meus alunos tendo, histórias familiares, saúde, financeiro. O financeiro, ele detona várias áreas da sua vida, quando você não tem a sua vida ali próspera, enfim. Eu falei assim, Deus me deu essa área aqui, para eu ir lá, me olhar, me entender, me ver fora da ilha, para eu ser mais empática com as pessoas, né? Para eu entender o que é um processo de autoconhecimento. Então, claro, eu quero casar, eu quero ter minha família. Só que hoje eu não quero fazer uma escolha para ter esse status. Se fosse para ter o status, eu já estaria. Eu quero fazer uma escolha em que aquilo realmente me traga satisfação e realização. E para isso tem um processo. Precisei olhar para muitas coisas minhas e, inclusive, eu estar falando disso da minha vida aqui já é um grande avanço. Porque quem fazia as imersões comigo não conhecia a Gabriela. Eu falava exemplos dos meus alunos, dos meus clientes. Hoje, se você for numa imersão comigo, a história que eu mais vou te contar é a minha. E Deus vem na minha vida, principalmente para me trazer a paciência, para eu não me comparar, para eu não olhar a vida dos outros como mais maravilhosa do que a minha. Cada um tem a sua, o seu processo, sua história. E principalmente para entender que ele está... Uma das coisas que eu peço em oração, assim, nas últimas semanas, eu não peço nada para Deus. Eu peço para ele renovar meu coração. Porque se ele me conectar com a pessoa que eu busco para um relacionamento, com o meu coração antigo, eu vou afastar ela. Então o que eu peço é para que ele renove meu coração. Para que eu tenha um coração novo, sem traumas, bloqueios, sem memórias, sabe? Sem julgamentos. Para que essa pessoa que vai ser a pessoa que vai formar a família comigo, ela também venha com um propósito parecido. Até porque eu tenho 38 anos. Então tem muita cobrança social também que acontece. E eu digo que eu já larguei bastante isso, assim. Eu não olho pro tempo de cronologia. Eu olho pro tempo da minha experiência aqui. Boa. Mais uma quebra de padrões, porque quando você se coloca, quando a gente compra essa pressão que a sociedade nos coloca, é aí que as decisões tem que ter filho erradas até 35, a gente toma. Tem que. Quem disse? Ser mãe é divino. Se Deus vai me dar esse privilégio, dom de eu ser mãe nessa vida, vai ser. Isso aí. Aí me perguntam, você congelou óvulos? Não. Porque eu não penso nisso. Tô errada, tô certa? É meu pensamento. Que isso prova que é tudo sobre você, né? Né, um spoiler aí do nosso evento, Mulher 2024, que é tudo sobre você. Mas me fala, Gabi, eu gostaria de saber, quando é que tu percebeu que no fim é tudo sobre você? Quando eu comecei a olhar pra mim. Eu passei anos da minha vida olhando pros outros. Porque eu evitava olhar pra mim. E eu sou especialista em você, Rafa. Eu sou especialista em você, Lu. Eu sou especialista em você, Kátia. Eu sou especialista.
Mas eu tinha que primeiro ser especialista em mim. E é esse o processo que eu tenho feito intensamente nos últimos 2 anos, principalmente. E eu falo que ano passado foi um ano em que eu não olhei para o Seja Líder. Eu olhei para dentro de mim e foi um ano que, para mim, ele parece que foram 3 anos em um. Sabe por quê? Eu não estava ocupada trabalhando. Uau. Eu estava olhando para mim. Então, o tempo passou muito mais devagar. O Seja Líder se manteve, eu precisava daquele ano, eu só segui com as minhas agendas. Esse ano eu já comecei, ideias, expansão, capitais do Brasil, podcast, YouTube, porque eu precisava me ver por dentro antes, para eu estar pronta para essa nova fase. E agora, como eu falei, como eu tô com um nível de consciência mais expandido, eu tenho um nível de consciência sobre mim muito mais rápido. Então, eu digo que essa é a recompensa que eu estou... É o ano de eu colher. Porque ano passado... ai. Só plantei. Só. E que plantio. E aí a gente volta numa palavra que a gente fala muito e que eu acho que a gente tem que falar quantas vezes forem necessárias, do autoconhecimento, Total. da importância do autoconhecimento. E vou te dizer mais. Quanto mais você evitar, mais você tá evitando esse teu sabático aqui. Porque você vai ter que parar um momento para olhar para você. Ele pode ser agora, ele pode ser lá na frente, ele pode vir de um momento dolorido. Sempre vai ter um desconforto ali. E eu falo, decidir ir para o autoconhecimento sem uma área de dor é uma atitude bem corajosa. Nossa. Mas eu acho que a gente sempre espera alguma área doer. Sempre espera. Normal, É porque né? aquele ditado, né? Geralmente é pela dor, dificilmente é pelo amor, Nós né? 3, né? Porque a gente procurou ajuda também, né? Pela dor. É. E aí eu olho, que bom que a gente tem as nossas dores. As dores Sim. são Que bom. presentes, sempre tem oportunidades disfarçadas por trás Acredito do caos, muito né? nisso. Então, às vezes eu olho assim pra Deus, eu falei assim, Deus, é tudo perfeito. É perfeito tudo, tudo. Porque nos anos anteriores, se eu olhasse pra mim, eu não tinha colocado toda a minha energia no Seja Líder. Hoje, eu tenho uma segurança financeira na minha vida, que me permite eu ir com mais leveza com o meu negócio. Então, tudo é perfeito. Algumas mulheres vão olhar pra área da família antes, depois elas vão olhar para suas carreiras. Eu olhei pra minha carreira antes, agora eu tô olhando pra minha vida pessoal. E quantas mulheres vão se identificar comigo? Muito. Quantas? Que a sua fase ali dos 30 foi a fase em que elas trabalharam, viajaram, estudaram. Essa fui eu. Eu atrapalhava meus relacionamentos, porque eu adorava trabalhar. Mas hoje eu tô com o meu negócio aqui, ó, prontinho pra decolar. E aí agora eu tenho que olhar pra outra área. E quantas mulheres que olharam pra sua família, tiveram filhos, casaram, ok, aquela área tá bonitinha. Agora eu vou pra minha carreira. Legal essa tua fala, Gabi, porque isso mostra a importância de tu olhar em partes para a tua vida, né? Não é sempre constância em todos os momentos, o tempo inteiro nas 5 áreas. Eu acho que a gente chega numa fase da nossa vida que a gente consegue o equilíbrio. Mas antes do equilíbrio, tu vai viver o desequilíbrio. E tu precisa colocar intensidade Sim, em boa. algumas Ai, coisas, né? Eu tô vendo uma era agora, principalmente é uma frase muito dos grandes mentores. Família, qual que é a ordem? Saúde e trabalho. Saúde e trabalho. Isso aí. Eu vou te falar a real, tá? Tu só consegue falar isso depois que o teu trabalho tá legal. Exatamente. Sim, Exatamente. porque é ele que vai Quem prover fala muita isso coisa, né? são pessoas prósperas sim, já. eu também Não concordo. venha- Já chegaram lá. Não venha me falar que vai ser essa ordem. Sim, concordo. Porque você vai atropelar essas etapas para você ter para você deixar o teu trabalho em último. Sim. E se Boa. você já tem a família, já tem marido, já tem filho, Então, você pra vai mim, levar tudo pra junto. mim, essa frase, eu só vejo o mentor que tá com essas áreas, ok. Aí é fácil dizer. É fácil. Aí pensa um cara que tá começando a empreender, uma mulher que tá começando a empreender. Não, família primeiro. Não vai Não sair vai do chão. dar, gente, não vai dar. Porque o trabalho é o provedor de tudo, né? E Então, empreendedoras que nós somos, a gente sabe. Uhum. Se você Sim. quer fazer teu negócio dar certo, você vai trabalhar 23 horas por Vai. dia. Sim. Ilusão. As outras umas tu vai chorar. É, boa. boa. Eu tenho um exemplo dentro de casa, que esses dias eu quis dar uma reclamada em casa, que eu pensei, né, de novo isso, de novo aquilo. Daí falou pra mim assim, quem que me ensinou que o trabalho vem em primeiro lugar?
Nem quero falar que o marido tá aqui do lado. Ele falou assim, Só vejo sinais. Só vejo sinais. Quem que me ensinou que trabalho vem em primeiro lugar? Eu fiquei, meu Deus, é verdade. Hoje eu estou reclamando uma coisa que realmente eu já fiz, Mas né? as ordens vão mudar. Isso, Mas exato. quando você precisa fazer seu negócio dar certo. É isso aí. Você vai colocar intensidade. Mas É o isso aí. difícil é a gente não se culpar quando faz isso, né? Porque geralmente a gente tá se culpando, porque a Sempre. gente coloca o Sempre. trabalho E vou dizer, quem é mãe Já aqui faz pro isso lado Muito de cá, mais. a gente se culpa o tempo todo. Santo Deus, às vezes pensa, meu Deus, eu não quero sentir culpa. Mas eu Muito sinto. mais. A gente sente. E aí fica um pouco mais pesado, né? Emocionalmente, principalmente, né? Eu sei porque a gente faz um exercício diário de tentar não se culpar, né? Não, é isso, é esse o processo. Mas a gente se A culpa. culpa está presente a todo momento na nossa vida. E o autoconhecimento, eu acho que quando esses sentimentos sabotadores vêm até a nossa mente, quando a gente está terapeutizado, a gente fala assim, sai, Boa. né? Sai. A gente consegue fazer sair. Quando você não está com a terapia em dia, você dá comidinha. Esse fica aqui, ó. Culpa, vou te dar uma comidinha. Tu sabe que eu né? lembrei, Gabi, de uma frase que todo mundo conhece, que é forte, que é orar e vigiar, né? Ah, sim. Orar e vigiar. Uhum. Principalmente os pensamentos, Nossos né? pensamentos. Muito. E olha que interessante, o orar e vem antes do vigiar, né? Podia ser o contrário. Mas não, a base de tudo tá ali, no orai. Depois E a você oração, vigia. eu acho que ela nos traz um conceito de verbalizar coisas positivas, se comunicar com algo superior, confiar naquilo que você fala, porque o merecimento, como é um tema que a gente vai levar lá pro evento, tem muita gente que acha que é só falar que já tá resolvido. Uhum. Eu mereço, eu mereço. O falar é o terceiro estágio. Primeiro vem o pensar, aí tem o falar e aí tem o sentir. Mas qual é o que tem menos impacto? É o falar. Uhum. Porque primeiro você precisa pensar verdadeiramente, mas sabe qual que é o mais profundo? É o sentir. Aí eu quero que você que está aí vendo esse conteúdo, que você imagine qual é o ponto que você sonha muito em chegar, tá? Então, talvez você quer ser mãe, talvez você quer empreender, talvez você quer subir num grande palco, talvez você quer casar, talvez você quer fazer um intercâmbio, uma viagem. Pensa nisso. Agora eu quero que você imagine que você está contando para todo mundo que isso já aconteceu. Você vai ver qual é o teu sentimento. Se você sente que você ainda não acredita 100% nisso, tu ainda não tá vibrando. Olha só, gente. Aí o medo de contar pras pessoas as nossas conquistas, né? Não. Por quê? Sim. Ou pior, não só das conquistas. Dos do que você sonhos, vai conquistar. dos projetos, É isso aí. né? Porque a gente aprendeu. Eu ouvia muito, não conta pra ninguém se não dá Sim. errado. Nossa, eu falo totalmente ao contrário. E tu sabe que quando a gente foi lançar esse estúdio aqui, a gente não ia contar, a gente ia esperar ficar pronto pra lançar no Instagram. E teve um dia assim, que eu falei, gente, não, né? Vamos parar com essa mania, não querer contar. Não, vamos contar já para as pessoas já saberem que daqui a pouco tá aí. Vocês sabem como eu sou no Seja Líder. O dia que a gente conversou, eu já postei foto da Isso aí, sala. amei! Eu falei, já tô. Eu não vejo possibilidade de não tá. Eu Sim. nem crio. E assim, ó, e se não der, não deu. Eu tenho muito ao contrário isso na minha vida. Tudo que eu tô lançando, eu já conto. Vou fazer uma plataforma, vou levar a imersão para BH, Floripa, São Paulo. Nem vendi ainda. Eu já tô contando. Paris foi assim. Vamos para Paris tomar um chá comigo e falar de negócios? Eu falava às mulheres, vamos! Ninguém acreditava. Eu falei assim, vocês vão ver. Lá fui eu e 18 mulheres num avião, fomos para Paris. Porque o que você fala, os outros não precisam acreditar. Mas se você não acreditar, não vai acontecer. Não vai. Temos um ponto em comum que o desafio foi Paris, né? Foi. Nós também, vamos fazer uma viagem, contei isso outro dia, né? Pra comemorar os 5 anos da Pulsar. Começamos em Três Etilhas, fomos pra Gramado, né? Vamos pra Gramado, Foram sim. flertando. Paris, mas o Paris saiu na brincadeira. A gente não Não, vamos acreditava. pensar grande, vamos pensar em Paris, mas tipo, algo muito Tá distante. E aí, naquele mesmo dia, a gente volta, não é distante. Vamos olhar pra Paris. Avião, pegar o avião é o mesmo.
Exato. Faz o trabalho. Não, e depois a quebra do contar pras pessoas, né? Não Do sei contar, a gente não contou pra ninguém, a gente se Nossa, proibiu vocês de contar. precisam da minha palestra. Gabriela, a gente se proibiu de contar, não se proibiu? E a gente Deus. se auto-sabotou antes de viajar várias. Várias. Nós A gente falamos quase não foi. várias vezes em cancelar, arranjando desculpa, Sim. porque não vai dar, porque isso, Porque o cliente aquilo. precisa de nós aqui, porque, minha filha, 2 meu Deus, dias não vai antes ficar. a gente ainda tava achando desculpa pra cancelar a viagem. A Kátia já falou, Como isso é vão poderoso, vocês. né? Ela falou, vão Muito. vocês e eu vou ficar. Eu falei, não, se vai, vai. E sabe estresse, que não isso vai é um ninguém. ótimo exemplo, porque eu gosto muito de usar a seguinte frase quando a gente fala dessas experiências de merecimento: flerte com seu próximo nível. Olha só. Eu passei agora o meu aniversário é no Réveillon. Eu passei numa pousada que há 3 anos atrás eu fui jantar no restaurante da pousada. E quando eu fui jantar lá, porque em Búzios tem muito essa cultura, o melhor restaurante está anexo a uma pousada boutique, para que você conheça a pousada, né? E aí a gente foi lá jantar e eu lembro que eu sentei naquele restaurante, eu ainda meio incomodada, não sei se... Mas eu já sabia que eu ia estar ali um dia. Mas para mim era muito distante. E aí agora eu voltei como hóspede num Réveillon, que é uma data mais requisitada, e eu sentava lá e falava assim, como as coisas mudam. E hoje eu combino com esse lugar. Esse lugar tem tudo a ver comigo, mas eu flertei com ele antes. Então, o flertar com o próximo nível é você se colocar em situações melhores para que em breve Sim. você esteja lá. Sim. É começar a ver no YouTube Uhum. canais de viagens. É você Lembra- comprar um blazer com acabamento melhor. Uhum. Sabe, ao invés de 2, você comprar um com acabamento, uma cor que você usa com outras combinações. É você melhorar a qualidade da sua caneta. Uhum. Vocês estão merecendo mais Swarovski. É, né? Depois que Xuxa. vocês saírem do Mulherar, eu não quero mais essas canetas Tá aqui. bom, tá Eu bom. já nem vim Fica com a dica, caneta pela Porque Próximo podcast a vai ser depois do energia de mulher. mais Swarovski. Outra, a gente poderia estar bebendo água num copo aqui. Sim. Sim. Muda, você muda a tua experiência, que a todo momento eu tô dizendo, Deus, eu gosto disso, manda mais, né? Então o que você tem feito para ter uma vida com mais merecimento? Você que tem filho, quais são os comportamentos e memórias que tu tá gerando no teu filho? Memória de escassez ou memória de abundância? Memória que o mundo é ruim ou memória que as coisas são fáceis, possíveis? Você pode, tenha sonhos. Não coloque limites no seu filho. Uhum. Eu tava agora, sábado, eu vi um pai com o filho assim, tinha uma uva na mesa, a menininha, ele falou assim, filha, eu tô pegando uma uva especial para minha filha especial. Eu falei assim, nossa, você tá fazendo isso intencional? Ele falou assim, com certeza. Que legal. É isso aí. A gente falava assim, as pessoas diziam, vocês vão viajar? Que legal, pra onde? Paris. Nossa. Tipo assim, ai, não vou... Não ficar- Tomara que a pessoa não, nem não, merece. vão parecer que eu tô me Não vamos achando. postar É, nada, vamos não. postar só quando voltar, É porque isso. vai que alguma coisa dá errado. Isso aí. Senhor. Enfim. Escassez. Eu só tenho uma Gente, coisa pra dizer. Antes da gente descer, né? Porque a gente tá numa rotina bem corrida, assim, não, precisam fazer umas perguntas. Como eu nunca fiz, né, nenhuma imersão com a Gabi, eu tava bem ansiosa, porque as meninas sempre falaram muito bem. E hoje, em maior grau, eu tô entendendo o porquê, mas eu tava meio ansiosa. Fiz um monte de pergunta, gurias pergunta. Eu vou precisar fazer mais porque eu não fiz. Pra não mentir, eu fiz uma das perguntas que eu tinha. O Mas resto a eu não pergunta fiz que nenhuma. você fez foi muito boa. Mas a gente tava falando sobre isso, eu falei assim... Eu falei, eu fiz umas perguntas no meu caderninho, né? E já me animei, porque eu comecei a pensar nas respostas e pensei, cara, esse conteúdo... Falei, né? Eu falei, já me animei, porque vai ser um conteúdo muito legal. E aí você pensa aí no resultado do podcast, Sim. vai ser muito Mas, legal. Kátia, tu é muito, já te falei, tu é muito intuitiva. Tá? Tu tem uma conexão com o alto Aham. incrível. Então, nem sempre a gente precisa tanto se preparar assim. Não, É. e você fez uns direcionamentos que levaram a temas que eu acredito que foi bem importante ter compartilhado. O da ambição, Muito. o do comparativo entre vocês. Tu não Muito. precisou fazer perguntas. Isso aí. Eu sei que pra mim foi, olha, maravilhoso. Agora eu vou te ver no Seja Líder, então. Vai me ver Com no Seja certeza. Líder. E acho que também temos que marcar outras edições desse Do pod podcast, aqui, porque assim, né?
Já Sim. extrapolamos aí o tempo. Ainda bem que nós temos mais muito tempo em breve no evento, né? Então já temos mais um pouquinho aí programado. E para finalizar, nós criamos um momento novo no nosso podcast que a Gabi vai estrear. Porque eu sempre invento da cabeça. Coisa da Luana. Eu sempre invento. Teve uns episódios passados que eu inventei de nós fazer um bolo. Cada uma. Inclusive, a gente não divulgou o resultado ainda, né? Verdade. Tem no isso. compromisso. No próximo tem o resultado. Depois eu pensei, por que eu fui inventar? Enfim, mas esse momento está lançado agora e a Gabi vai ser a primeira vítima. Que rufem os tambores. Momento voz e versa. Tudo a ver, né? Boa. Eu vou falar 2 palavras, 1 palavra, e você vai me responder o que vem na sua mente em primeiro lugar. Meu Deus. Eu sempre vejo isso nos programas e eu acho tão difícil. Eu fico imaginando o que eu responderia. Hoje você vai saber. Olha que oportunidade. O Porchat faz isso. E eu sempre olhava e pensava, eu queria estar perguntando essas coisas. Hoje eu também vou realizar esse sonho. Eu sempre penso, não, se eu fosse ali na hora, o que eu responderia? Ai, Senhor. Vamos lá. Pense rápido. Um sonho. Ó, viu só? Me colocou na pressão. Um sonho. Minha família. Um medo. Um medo. Talvez em algum momento eu senti que eu não estou feliz com as escolhas que eu faço. Uma inspiração. Eu mesma, através de Deus. Uma superação. O meu processo de autoconhecimento. Um marco. A decisão do método Seja Líder. E se tivesse a foto da Gabriela na capa da Forbes, qual seria a frase? A frase seria que o método Seja Líder impacta bilhões de pessoas e que ele foi vendido para alguém muito interessante. Que esse é o meu objetivo com a minha marca, assim, é tornar ela tão reconhecida, tão potente que alguém queira comprar. Eu não trabalho para eternizar comigo essa marca, isso é muito claro comigo. Eu trabalho para transformar em algo que eu vá vender e depois eu vou viver a minha vida de uma maneira mais leve, assim, porque exige muito da gente, é muita busca, é muito trabalho. Então, eu não sei explicar para vocês, é uma coisa que eu falo muito nas minhas mentorias. Desde o primeiro dia que eu criei o meu método, muita gente dá pitaco, e talvez esse episódio logo a gente vai usar ele. Por que você não coloca a sua foto na bio? Por que você não coloca aqui a Gabriela? Porque o meu objetivo é transformar na minha marca tão poderosa que alguém queira comprar ela. Então, quando eu chegar nesse momento, eu vou dizer que a minha missão com o Seja Líder se cumpriu. E ela está sendo tão verdadeira que na imersão Mulheres Empreendedoras, ela fez isso com nós, né? Ela imprimiu a nossa foto na capa da Forbes e fez a gente lá na frente falar a frase. Por isso que eu trouxe essa. E ela falou exatamente isso. Sim, e eu continuo. E isso eu tô achando muito incrível. Porque se eu falo isso há 3 anos atrás e eu passei por todos os meus processos de transformação, eu poderia ter mudado. E isso só fica mais forte. Olha aí. Sua missão. Muito bom. E para terminar, como você é a mulher das frases, qual é a frase pra gente fechar esse episódio? Você nasceu para amar, ter sucesso e ser feliz. Não se distraia. Uhul! Gente! Tô toda arrepiada de novo. Comecei o episódio arrepiada e tô aqui arrepiada de novo. Eu também. Então, isso Gabi. É a frequência energética. É a frequência. Só Energia. agradecer por você estar aqui. Por dar essa pitadinha do que será no evento, do que a gente vai encontrar no evento Mulherada 2024. Muito obrigada pela parceria. Obrigada a vocês. Não existe coincidências. Vocês falaram que o programa de vocês acontece toda quarta-feira. Hoje é uma quarta-feira. Vocês assumiram a minha agenda. Eu estar no primeiro episódio, vocês estarem no meu lançamento do podcast. As pessoas não se conectam por acaso, os propósitos não se conectam por acaso. Então, nós temos algo muito em comum, que são essas borbulhas nessas taças, inspirar mulheres. Eu vejo que quanto mais eu me conheço, mais eu me conecto com o público feminino. E isso era uma das coisas que eu sempre tinha no Seja Líder. Eu quero deixar ele mais masculino para atrair mais homens. Hoje eu já larguei esse objetivo. Quem se conectar
conectar a mim vai se conectar, sejam mulheres, homens. E eu acho que é isso. O propósito de transformar mulheres, ele é muito incrível. E vocês acham que as mulheres vão ganhar comigo no dia do evento. Mas eu já imagino a transformação que eu vou ter nesse dia. Então, muito obrigada. Obrigada. Lindo, É a uma gente honra, agradece. uma honra. E eu já sabia que ia ser forte. Já sabia que ia ser intenso. E já sabia que ia ser um episódio de transformação. Sim. Tenho certeza que esse episódio vai levar muita transformação Com também. certeza. Vai chegar nas pessoas certas. Vai. Eu acredito nisso. Se fez sentido pra você que assistiu com a gente esse episódio, envia pra uma amiga que também vai fazer sentido, né? Pra outra pessoa, pra que essa mensagem se espalhe mais e mais e mais. Impacte vidas de outras mulheres. Obrigada a você que está aqui conosco em mais um episódio. Se não seguir o nosso Instagram, segue lá, @Movimento Mulherar. E aguarde, porque o evento vai ser extraordinário. E para finalizar, eu proponho, a gente iniciou com um brinde, eu acho que a gente também Oh, tem que terminar olha, com um muito brinde. bem. Nós merecemos. A Rafa já não tem mais água. É isso aí, Tudo Rafa. bem, gente. Já bebi tudo. Saúde, Prosperidade e ambição. Isso aí, Isso aí. ambição. Ambição. Obrigada, gente. Nos vemos no próximo. Tchau, tchau. Tchau.